Me sinto pronta para falar sobre ineditismo com Samantha Almeida. Ema. Ineditismo, qualidade do que nunca foi visto, condição do que nunca aconteceu, originalidade. Você já teve aquela ideia, mas aí por medo você não realizou, outra pessoa foi lá e fez, e você ficou frustrada? Como que você lida com a materialização dos seus sonhos? Tudo isso será pauta da nossa conversa e eu quero que você, curta, compartilha, comenta, se inscreve aqui nesse canal e não esquece de ouvir a gente no Spotify também, tá bom? E para falar sobre essa característica de quem vai ser o que quer, inventando o seu lugar, eu convido ela que, antes de qualquer cargo ou crachá, é um fenômeno de mulher. É diretora de diversidade e inovação em conteúdo do Estúdios Globo, ganhou o Prêmio Caboré em Inovação em 2021. Ela tinha o sonho de ser presidente e não é que se tornou presidente do júri Social and Influencer de Cannes 2023 e presidente do meu, coração. Ela é minha ex-chefe. Ela é filha de Tânia Maria de Jesus Silva e do seu Rogério. Ela é minha irmãzona. Pode jogar que eu tô na torcida dela. Ela é Samantha Almeida! Agora tem unha. Ai, que coisa mais fofa, que apresentação mais lindinha. Cara, que alegria, que orgulho, que sei lá, nem sei o que eu sinto de ter você aqui comigo, com a gente no Me Sinto Pronta Pode, Sá, de verdade, me emociona. Eu que tô olhando pra você, eu tô achando você tão bonitinha, tão fofa. Graxinha! É muito isso, é muito de irmã mesmo. Olhando e falando, ai, que lindo, gente, que tudo bonito. Ai, que orgulho. Pra É você, muito... pra nossa prazer. audiência, pra todos de vocês, tudo feito com muito carinho, e com muito ASMR também. Olha, unhas que ela tem agora. Eu amo, Amor. tô nessa. E me inspirei na nossa irmã Bey pra gente conversar. O que você achou? Assim, Não, bem modas, maravilhosa. Bem modas, né? Incrível. É bom porque nós estamos em fases diferentes, né, da mesma. Sim. Percebo, assim, eu trouxe uma coisa mais anos 90, sabe? Um movimento mais hip hop. Eu tô nesse resgate dos anos 90, não vou te mentir. Bom, eu acho isso muito que bom. E pra começar nosso Me Sinto Pronta Pode, Sá, eu quero saber de você. O que é ineditismo? Ai, meu Deus, que maravilhoso. Eu amei que a gente não via as perguntas, não sei os caminhos. Eu tô me sentindo assim, sabe, aberta, porque eu acho que Thaí vai começar respondendo um pouco sobre isso. Primeiro porque eu acho, meu amor, que ineditismo, em geral, é um desconhecimento da história. Porque toda vez, ou pelo menos pode ser uma experiência pessoal, mas toda vez que alguém me disse assim, nossa, estamos fazendo isso pela primeira vez, ou nunca vi nada parecido, você faz um pouquinho mais, dá um passinho para trás, você vai descobrir que aquilo já foi feito. Não, só que talvez com não a visibilidade que aquilo mereceria. Porque, de uma certa forma, a ideia de ser inédito, a ideia de ser único, de ser exclusivo, o primeiro, é muito sedutora, né? Com certeza, você, eu criei alguma coisa, eu fiz alguma coisa. E eu tendo a achar cada vez mais que o inédito tem muito mais a ver com aquilo do propósito para quê, do que exatamente o quê. Uhum. E aí eu tenho ficado um pouco criteriosa para achar alguma coisa inédita. Tá. Primeiro porque eu tenho pensado que formas de viver são inéditas agora, né? O desejo de que sociedade a gente vai fazer parte é inédita. Uhum. E se o objetivo é inédito, o formato, o modelo pode até ser comum, mas o destino, o propósito, para onde a gente está indo é novo. Okay. E é isso que tem me interessado mais. Então é isso, eu vou ficar aqui com esse lugar. O ineditismo talvez seja um pensamento de algum lugar que ainda pode já até ser comum para algumas pessoas, mas que ele ainda não é compartilhado de maneira coletiva. Então, esse é o inédito da minha vez. Que maravilha! Ai, que coisa mais linda! E, bom, foi de você a primeira vez que eu ouvi a seguinte frase. Nós seremos a última geração a sermos a primeira. Como que você acha que seus marcadores de raça, classe, contexto social te ajudam a ser não só um lugar de chegada, mas um ponto de partida para novos sonhos? Ai, sabe o que acontece? Eu me lembro exatamente quando eu disse essa frase, porque é muito
volto a dizer, assim, é muito sedutor que você seja colocada no lugar do primeiro. Uhum. Porque a ideia de que você é a primeira pessoa a alçar um espaço, seja qual for seu demarcador, né? Em geral, as pessoas usam a primeira mulher negra e aí, né? E aí vem o reticências. Em geral, isso é dito muito numa sensação de criar uma jornada individual. Quase que como se aquele lugar, aquilo que eu tivesse conquistado, aquele espaço, ele fosse meu. Olha, você é especial, por isso que você chegou lá, porque você é a primeira de alguma coisa. Num primeiro momento, eu confesso que assim, é muito sedutor, é muito legal, dá uma sensação de potência e especialmente de reconhecimento individual. Mas com o passar do tempo, agora no auge dos meus 40 anos, 42, eu comecei a pensar que isso também é um lugar de muita solidão. Porque quem é o primeiro não tem lastro, né? Quem é o primeiro chega no lugar hostil. Quem é o primeiro precisa enfrentar, descobrir até muitas vezes o que enfrenta. E quando você não é o primeiro, você tem a vantagem de receber a herança de um espaço, você tem a vantagem de receber o acalanto de quem veio antes, você tem até a generosidade do espaço de não te colocar no lugar de repulsa, de expulsa, porque normalmente o novo, aquilo que adentra primeiro, causa estranheza. Sim. E é muito, por um lado, você fica muito contente que as pessoas validem sua jornada, mas para quem está vivenciando a jornada é muito duro. Então, quando eu comecei a ouvir repetitivamente que eu era a primeira dentro dos espaços, sejam profissionais ou às vezes até espaços amorosos, familiares, né? A primeira a conquistar tal espaço dentro dessa família, também comecei a pensar que isso vinha com uma carga de responsabilidade que me isolava também. E aí comecei a dizer que ou eu ia descobrir que não, eu não era a primeira, talvez eu fosse a primeira a ter visibilidade, ou que se eu fosse a primeira, que eu seria a última das primeiras. Porque isso também trazia uma responsabilidade e também acho que uma consciência muito plena de que ser primeiro em alguma coisa em 2023 não é exatamente um mérito, né? Não é exatamente um valor. É uma resposta de uma desigualdade muito grande, seja qual for o demarcador que você use. Então, eu comecei a entender uma coisa muito que talvez não fosse um entendimento na minha perspectiva individual, mas que é um entendimento coletivo muito secular pra gente, né? Esse ano, ontem, por exemplo, acho que foi na sexta, foi o aniversário de 45 anos do Movimento Negro Unificado. E aí você começa a pensar, você é a primeira a acessar esse espaço. Mas calma, eu acessei esse espaço via cotas, eu acessei esse espaço via bolsas. Logo, para que eu pudesse ter acesso a bolsas, alguém construiu esse espaço. Então, eu posso ser a primeira a ultrapassar, mas não fui a primeira a construir o caminho, porque o caminho, o lugar estava posto. Quando você vai fazendo essas reflexões, vai dando também uma paz no coração, sabe? De que você é continuidade de alguma coisa. Ser continuidade é muito valioso. Com certeza. Ter da onde vir também significa que você tem para onde voltar. E isso talvez seja alguma coisa que nos foi negado porque é muito poderoso. Então, eu agradeço aos primeiros e às oportunidades que são abertas, mas também fico muito confortável de que eu possa ter o direito à minha própria jornada e não ser responsável por um contingente de pessoas que foram negligenciadas a esse espaço. Total invisibilização, né, dos nossos que são vanguarda. Em muitos momentos foram vanguardas e só foram silenciados. Só não. E muitas Isso vezes muito. não foram documentados, Exato. né? Porque a não documentação é que faz a gente ficar com essa sensação o tempo inteiro de estar começando do zero. De estar sempre começando, recomeçando, reconstruindo. E não, sabe, fortalecendo alguma coisa. É muito diferente o lugar de quem fortalece versus o lugar de quem começa, recomeça, descobre, né? Desbrava. Tudo maravilhoso, tudo possível, mas tinha que ser uma escolha, não tinha que ser uma obrigatoriedade. Bom, você falou sobre registros, sobre até o legado. Quero saber como é que a Samantha tá contando a história dela. Eu acho que eu tô começando, talvez, a materializar a minha própria história para mim. Porque, de uma certa forma, eu tenho pensado até sobre isso, de que você vai recebendo as demandas e vai vivendo. E conforme, parece que um grande jogo da vida, né? Conforme as coisas elas vão você vai entendendo que é possível passar para a próxima etapa, novas etapas surgem. Então, eu tenho pensado em como me documentar com mais generosidade também, como me documentar
possível de criar novas expectativas ou novos sonhos em cima de mim mesma. Eu tenho escrito muito, sempre gostei muito de escrever. Olha. Redescobri isso, especialmente durante a pandemia, onde eu fiquei muito ansiosa, me sentindo muito, obviamente, isolada, mas principalmente emocionalmente isolada. Eu voltei a escrever e tenho escrito cada vez mais. Então, eu tenho pensado que se documentar, né, já que a gente vive num universo de redes e imagens onde tudo vira inventário de você mesmo para o mundo, Sim. né, eu tenho pensado em que narrativa é essa que você quer contar. Então, é muito bom você ter me perguntado isso, porque é alguma coisa que eu nunca tinha pensado de uma maneira estruturada sobre, né, que imagem que eu quero ter, que pessoa que eu quero ser, que lugar do mundo que eu quero ocupar. Porque eu acho, uma boa parte do tempo da minha vida oportunidade a gente não larga. Exato. Porque oportunidade a gente não deixa passar, porque nunca sabe quando vai vir a próxima. Mas se a oportunidade a gente não deixa passar, será que a gente não está deixando passar a nossa oportunidade de se descobrir quem é? Porque as oportunidades quem demandam é o mundo. Totalmente. E muitas vezes não é você que está escolhendo, né? Você está se enfiando nas brechas. Isso. Mas eu quero espaços maiores, não brechas. Totalmente. Eu tô falando isso porque até eu pensei muito sobre esse contexto de como eu conto a minha história, como que a minha narrativa vai ser contada dentro do universo da moda, dentro da comunicação. E aí foi quando eu lancei o Madame Brasil, que é uma série documental, na qual eu falo da minha experiência, minha primeira experiência na Semana de Moda de Paris. E eu pensei, olha, quem vai produzir esse conteúdo vai ser eu. Vai ser a minha equipe, vai ser o meu time, porque eu vou contar a minha história. Se eu deixar para contarem, depois que eu morrer, que eu fui essa pessoa que trabalhou com moda, ultrapassou esse oceano, num momento que ainda, sim, estamos falando de alguns ineditismos que, infelizmente, acontecem no Brasil, ainda mais, né, no eixo de moda, eu não vou celebrar a minha existência, eu quero celebrar, então deixa que eu faço. Sim. Eu vou me contar, eu vou fazer isso, vai parecer leonina mesmo, o templo do meu ego, não me importa. O que importa é que eu tenho um registro do que eu fiz, aonde eu cheguei. E eu consigo celebrar isso. Então, por isso que eu acho muito importante ver você, ver suas chegadas, né? Entender que você fala que não quer ser essa pessoa única nesse espaço. Você quer ser um ponto de partida para o sonho, não só seu, mas de muita gente. Tem muita gente na sua torcida. Tem muita gente aí querendo, enfim, entender, cara, Samantha, esse fenômeno que transpõe mesmo qualquer expectativa de crachá. Eu sempre falo sobre isso. Que você transpõe a expectativa do crachá, sua vivência, que inspira muita gente. Sabe que esses dias uma amiga, ela estava me perguntando assim, né? Como é que você começou a montar? Porque uma coisa eu tenho muito orgulho, assim. Eu acho que você tem que saber aquilo que você faz bem, né? Que eu acho que esse é o ponto de partida de todo mundo. E se tem uma coisa que eu faço bem é curadoria de pessoas, sabe? Eu monto os times mais maneiros, você sabe disso? De trabalhar no mundo, assim. Eu gosto de juntar pessoas para fazer coisas. E uma vez uma amiga minha me perguntou, né? Nossa, mas como você começou, ou por que você começou. Porque hoje eu acho que faz sentido, quando você olha para o mundo, você vê os debates. Então, hoje, os times que a gente monta, a partir de uma perspectiva que tem demarcadores, você entende que a gente coletivamente está olhando para isso. Mas quando eu comecei a pensar sobre isso, eu só não queria estar sozinha nos espaços. Eu só queria não me sentir estranha, não me sentir deslocada, não me sentir a única. E isso não tem necessariamente um demarcador específico, né? Isso tem um olhar de mundo. Tá. Então, quando você começa a montar os espaços, inclusive naquelas coisas, não com as coisas que você só se identifica, mas as coisas que você sente falta. Você começa a perceber que o mundo é imenso. Sim. E que tem um monte de coisa que você não é, tem um monte de coisa que você não sabe. E talvez isso tenha sido o mais revolucionário da minha carreira, porque no momento onde eu entendi que eu precisava ter do meu lado pessoas que me complementassem, seja qual fosse a minha especificidade naquele projeto que eu precisasse, mas que as pessoas pudessem aportar coisas que eu não sabia e que essa era a magia da coisa. Esse era o medo ultrapassado, né? De não ter medo de concorrer com pessoas, mas tem medo de, ao contrário, de ficar obsoleta por só saber as mesmas coisas que as pessoas que estavam nas salas comigo. Foi quando eu entendi também que é isso. Ser ponto de partida da sua vida também pode ser um ponto de chegada que é para a vida do outro, mas que parte você para um novo lugar. Sim. E eu tenho partido para novos lugares o tempo inteiro, em cada projeto, em cada novo time, em cada novo
novo emprego. Que eu brinco que os últimos anos eu tive alguns muito maravilhosos, muito divertidos, muito inusitados. Cargos como esse que você acabou de anunciar, que eu brinco que eu chego numa empresa, as pessoas olham e pensam, isso aqui é outra coisa. E cria-se uma área com outro nome sobre o que a gente tem feito. Então, talvez a tentativa, né? A garantia esteja não da busca do ineditismo. Porque se você está procurando, então é porque não é inédito. O inédito é o que acontece quando você não está procurando. Quando você está deixando as coisas acontecerem na máxima potência das pessoas que estão na sala. Então, quando as coisas começam a acontecer e você começa a descobrir novos caminhos, talvez seja isso que eu considere que seja o meu ponto de chegada. Essa chegada desse lugar inesperado que a gente não sabe onde é, mas que eu tenho as melhores pessoas do meu lado para chegar junto, assim. Que maravilha. E você, para mim, é uma grande desbravadora. Se eu pudesse dar um cargo para você, desbravadora do mundo, desbravadora do meu coração. Mas para isso, Sá, tem uma outra coisa que eu aprendi com você em campo, trabalhando, que ela já foi minha chefe, tá, gente? Que é, projeto bom é projeto na rua. E qual é a importância da gente exercer a nossa coragem para a gente realmente realizar os nossos desejos, conquistar objetivos? Olha, eu tenho acho que uma filosofia real de vida, sabe? Que é, eu quero ser documentada por coisas, por impactos reais, por coisas possíveis, por coisas feitas, sabe? Eu quero sentar em bar, eu falei assim, você é aquelas que senta na frente da casa, no bairro, e fica contando histórias da vida pra gente nova, sabe? Que passa. Porque eu quero ter um lastro de experiências. E para você ter lastro de experiências, precisa testar, precisa tentar, precisa errar, precisa ser capaz de provocar situações, precisa ser capaz de levantar a mão numa sala quando todo mundo concorda e você é a pessoa que não concorda. E você precisa balizar, né? Precisa sedimentar aquilo que você está procurando. E eu sempre digo isso, assim, muitas das coisas que eu fui descobrindo na minha carreira, os cargos que eu fui alçando, que só existiam, porque quando eu me formei, em 2001, não existia metade das empresas que eu trabalhei ao longo da minha vida e, com certeza, quase 90% dos cargos. Porque a velocidade do mundo, a velocidade do tempo, mas versus também uma necessidade profunda de ser uma representante ativa do meu tempo, de que a minha carreira, de que a minha experiência, quando colocada assim numa jornada do tempo, você olha e fala, isso reflete um pouco do tempo que essa pessoa viveu. Uma coisa meio Nina Simone, assim, sabe? De você conseguir ver o lastro do olhar daquela pessoa por aquilo que ela foi capaz de materializar. E eu vi muita gente, eu sempre trabalhei em projetos criativos. E eu vi muita gente com muitos sonhos. Muita gente muito talentosa. E especialmente as pessoas com quem eu tive a infância com menos acessos, pessoas que deveriam ter ido para a NASA, deveriam ter tido programas de TV, deveriam ter tido a oportunidade de exercitarem sua grandiosidade. E elas não tiveram. Ou seja, eu tenho uma imensa responsabilidade de garantir que as pessoas que estão comigo, trabalham comigo, ou vivem comigo, ou eu mesma, possa exercer a minha grandiosidade. E isso é fazendo. Porque ideia boa, projeto bom é projeto na rua. É projeto que as pessoas conseguem até te criticar pelo que você fez. Para que você possa crescer com aquilo. Então, eu tenho... E talvez isso seja um pouco pela ideia de que já deu, como eu fico assim, Samantha, que mais que você quer da vida, sabe? Você já deu, já tá, tudo deu tão certo, foi tudo tão mais longe do que você esperava, é tudo tão mais maravilhoso do que você esperava, que tudo agora é lucro. Então faz sentido arriscar as coisas, faz sentido sonhar mais alto, faz sentido até... Eu tô aqui falando, mas tenho uma certeza que tipo, uma galera que está muito próxima de mim fala, então faz aquele projeto que você tanto quer. Então, esse ano eu tenho feito novos projetos, não só para o mundo, mas também para mim, que, de uma certa maneira, eu acho que eu falo isso para as pessoas que eu amo, porque eu espero estar ouvindo também, sabe? E emanando, as pessoas vão emanar o bem do seu projeto, da sua realização. Mas conta um pouquinho, assim, um spoilerzinho, eu sei que pode ser um segredinho, mas a gente quer saber, o povo quer saber, gente. Não, eu Hashtag Samantha, conta pra gente, por favor. Ai, não.
Afinal de contas, como dizia minha mãe, primeiro a gente faz, depois a gente... Hoje, primeiro a gente faz, depois a gente posta. Mas agora, primeiro a gente faz, depois a gente conta. Então, mas uma das coisas fundamentais é que eu acho que muita gente me pergunta, né? Qual trajetória, qual caminho que você fez para chegar até onde você está? Eu sempre digo que eu não conseguiria documentar essa trajetória de uma maneira muito... uma equação, de uma forma muito... organizada e planejada como isso aconteceu. Mas algumas coisas, algum tipo de pensamento me construiu até aqui e provavelmente é esse pensamento que deve me levar adiante, porque é uma sensação de procura, é uma sensação de investigação, de interesse ao redor, de questionamento, que eu acho muito possível que todo mundo faça. E eu acho até que talvez isso seja o grande inédito desse tempo, se olhar a partir de um senso crítico que primeiro se critica, que primeiro se avalia e depois avalia o outro. É muito difícil, mas também é muito possível. E profissionalmente tem sido muito possível entender, né, o que você aporta na mesa, qual que é o seu diferencial. Quando você entra numa sala, ser capaz de entender qual é o seu lugar ali e o que é o conhecimento único, que é aquilo que você coloca na mesa, eu não tenho dúvida, por exemplo, foi isso que me levou para a presidência de Cannes. E é isso que eu justamente ia falar agora, sobre essa experiência, sobre esse ventinho da Riviera Francesa, amor, batendo naquele cabelão maravilhoso que Laurão que fez, produziu, amor. Ela tava com um time barbadeiro, tá? Bom, me conta, Sá. A gente conversou sobre Cannes 2021. Foi. Lá na pandemia, a gente fez uma live comentando sobre a sua experiência, você em primeira pessoa e também a sua análise de todo aquele momento. 2023. O que mudou? O que você entende como um avanço? O que você consegue, nesse momento, dizer sobre a sua experiência enquanto presidente do júri Social and Influencer Cannes 2023? É longo, né? Cannes. Olha, acho que primeira coisa que a gente precisa pensar, e isso é incrível, que eu nunca tinha sonhado em participar de Cannes. Porque, de uma certa forma, olha que interessante, não é porque eu não achava que não era para mim. Que é uma coisa que muitas pessoas falam, porque era muito distante, não é para você. Não. É porque em um certo lugar, a publicidade como um todo, quando ela, pelo menos a maneira como ela foi concebida na minha geração, ela era muito distante daquilo que é urgente, necessário, aquilo que é motivador para uma geração. Então, para mim, a minha grande motivação da vida era fazer coisas únicas, era descobrir novos caminhos, era repensar o modelo de fazer audiovisual. Eu tinha vontade de fazer campanhas com pessoas que nunca tinham feito, sempre teve essa vontade de cavucar mais. E a publicidade me parecia um lugar onde isso não era interessante. E olha que coisa maluca. Porque eu participo em 2021 na categoria de entretenimento. E a categoria de entretenimento, na época, eu trabalhava para uma plataforma digital, de social, completamente social. E eu entro dentro da categoria e eu me lembro de estar muito aguerrida para falar sobre contexto cultural, sobre a importância da gente avaliar campanhas que, mais do que grandes números, alcance, mas que elas fossem relevantes para com quem ela tinha se comunicado. Porque muitas vezes a gente precisa falar coisas específicas para grupos específicos e que isso era uma grande missão, porque isso era muito difícil. Muito difícil é muito difícil você falar com uma comunidade. É mais fácil falar sobre uma comunidade. Falar fazer parte da jornada, fazer sentido para as pessoas é muito difícil. Então, eu vou para a categoria de entretenimento para falar isso. E, na época, eu brigo muito, ainda como jurada, para que Black Santa, que é uma campanha que fala do Papai Noel Negro, que foi um especial de Natal na Globo, por sinal, não estava pretendendo ir para lá, fui totalmente movida por acreditar que aquele especial era muito importante. Eu criei um debate fundamental, que para mim naquela época na sala foi:
Era um grupo muito diverso, né, de pessoas de vários lugares do planeta. Mas uma coisa que eu pergunto é: vocês conhecem a publicidade brasileira, certo? Certo. É uma das maiores e mais premiadas do mundo, certo? Certo. Quantas pessoas como eu vocês já se relacionaram dentro de uma grande agência? E ali, naquele momento, 10 jurados dizem: ninguém. Falei: é por isso que algumas campanhas fazem diferença no Brasil. Porque em 2021 era inédito a gente pensar símbolos clássicos da nossa comunidade na perspectiva de pessoas negras. E aí aquele projeto ganhou um ouro. E eu acho que dali, aquilo que era uma faísca, que era um desejo para aquele momento, quando a gente vai para 2022, você tem um grande movimento interno de publicitários, grupos de publicitários negros, pessoas incríveis como Rafaela Martins, se movimentando para fazer com que Cannes entenda que uma pessoa negra que tinha sido a representação de 2023 num corpo de jurados, né, no Grupo Brasileiro, que é uma das maiores delegações do país, que é uma das maiores delegações de países no festival, que uma pessoa negra não nos representava por motivos óbvios, né? Que ela não podia representar sozinha toda a ideia de comunidade, de cultura, que é a cultura brasileira. E aí um grande movimento se forma para que em 2023 você tenha a delegação majoritariamente feminina e com a maior representatividade negra da história do Brasil no festival. É claro que a gente precisa considerar vários fatores, né? A gente precisa considerar um mundo que, ao mesmo tempo que se repensa, enfrenta desafios que talvez a gente não ainda tenha compreendido a profundidade dos desafios do próximo século. Seja pela perspectiva de sustentabilidade, a perspectiva de sobrevivência do planeta, seja a perspectiva de novas tecnologias, da velocidade, da mudança do modelo de trabalho. Tem muita coisa colocada na mesa. E eu acho que um dos grandes medos que quando você tem um núcleo tão diverso que vai para Cannes, é de que você não tivesse uma performance desse grupo do Brasil, de alta performance, como é reconhecidamente a nossa performance no festival. Bom, o que acontece é que vai uma delegação diversa, uma delegação que pela primeira vez faz um grande movimento para que jovens, negros, periféricos e mulheres ocupem esse espaço, e nós temos uma excelente performance no festival, uma excelente participação, tanto em premiação, como projetos que foram premiados, mas também como a participação e atuação desses jurados dentro das delegações, porque tem um papel fundamental de construir uma ideia cultural sobre o que é o Brasil. Então, uma das conversas que a gente teve, eu tive várias, tanto com a gestão do festival, quanto o próprio Simon Cook, que é o presidente do festival, foi de como a percepção sobre a criatividade brasileira tinha mudado naquele ano, como ela reimpacta o mundo naquele ano. E aí a gente fica, sabe, Lu? Eu acho que com essa grande diferença. Esse ano, eu tenho a sensação que nós fomos tão alta performance como sempre fomos. Com uma diferença que essa alta performance, ela vem preenchida não só da estética, porque ela importa, né? O resultado estético importa, os leões importam, o movimento no mercado nacional, o movimento no mercado de agências, de anunciantes, mas ele também vem preenchido de ética. Dessa ética que compõe os diversos olhares de Brasil, os diversos sotaques de Brasil, as diversas e principalmente diversos questionamentos de como nós queremos ser vistos globalmente. Então, 2023 ele é um ano histórico. Ele é um ano histórico para a participação da delegação brasileira no festival, para a participação de premiação no festival, mas ele também é um alerta. Porque eu sinto que muitos dos prêmios que foram dados, muitos questionamentos que foram feitos em relação à criatividade brasileira, é porque ela representa ainda um gap. Tem muito projeto bom sendo feito, mas ainda tem muito bom profissional considerado de grupos diversos ainda fora das oportunidades onde esses projetos estão sendo desenvolvidos. E a gente precisa cuidar disso, porque esse definitivamente é o nosso diferencial no mundo. É isso que a gente tem, que o mundo não tem, e é isso que o mundo deseja para o futuro, e é isso que a gente pode entregar. Então, pelo bem do mercado, da comunicação, do audiovisual, da publicidade, sejamos o que somos realmente no Brasil. Sejamos a construção do país culturalmente, de relevância, regionalidade. A gente tem mais a oferecer e a gente não está se oferecendo o que a gente tem para o mercado.
E isso então significa que a diversidade é o novo Wi-Fi do mundo? Eu amei essa frase. Cara, eu acho que é tão maravilhoso, né? Fico com a sensação que a diversidade humana, Uhum. ela é exatamente, talvez, a maior tecnologia que nós temos hoje disponível para enfrentar os maiores problemas que a humanidade está diante, né? Então, é quase como se, eu não sei se é a diversidade só a resposta, mas é a nossa expectativa sobre ela, é o que a gente faz sobre ela, é a nossa capacidade de identificar aquilo que é só pertencente à raça humana, né? A criatividade, a nossa potência, a nossa capacidade de solucionar problemas de forma humanizada. Então, eu acho que talvez na diversidade seja a nossa melhor resposta hoje para que a gente enfrente os problemas que não são diversos, mas que eles são coletivos. Maravilha. Olha, chegamos num momento que essa mulher é muito chique. Eu não posso ficar falando marca aqui, tá? Porque ela é da firma bem grandona. Mas é um momento iogurteiro Top Term, Araci, sabe? Cogumelo do Sol, entendeu? Que é um momento o quê? Caixa Preta, gente, esse livro, esse clássico da literatura neocontemporânea brasileira e mequetrefe, disponível nas livrarias e também nos espaços digitais pela Globo Livros, maravilhoso. Agora a Samantha Almeida tem um para chamar de Ai, que seu. amor! Maravilha. Tem dedicatória, quero Não, uma dedicatória, eu vou escrever por uma favor, dedicatória tá? com certeza. E esse momento que é o quê? É merchan sim, mas também é o quê? É conteúdo. Eu extraí uma estatística que tem dentro do livro, que eu acho que conversa muito com o que estamos falando agora, sobre ineditismo, originalidade, chegada em espaços. Deixa eu falar aqui qual que é a estatística que eu peguei para você. Bom, 60% dos internautas brasileiros acreditam que as redes sociais contribuem para a mudança de opinião a respeito de algum problema social. Bom, Sá, você é uma pessoa que entrou no espaço digital com várias empresas, você entrou assim, né? Conquistando o seu lugar, criando o seu espaço. E agora, nessa grande firma onde você está, que a televisão ela é o que rege muito da estrutura, como você acha que a gente pode falar sobre problemas sociais e ser agentes transformadores do nosso tempo, com a televisão, enquanto um grande veículo ainda e poderoso para o nosso Brasil? Primeiro eu quero dizer que eu tô apaixonada por esse novo veículo. Porque quando isso é uma coisa interessante, quando eu decidi sair do universo de plataformas digitais, né, que eu tinha minha carreira muito construída no ambiente digital, e decidi ir para a televisão, as pessoas disseram, sério? Nossa, mas assim, não é meio, né, antiquado, não é um pouco... E eu me lembro que muitas, até tem uma ligação super famosa que eu recebi do meu ex-chefe, que ele me ligou dizendo assim, tem certeza? Você é tão moderna, tão pra frente. E eu pensava, mas o que pode ser mais pra frente do que falar com um país inteiro? Do que ser capaz de construir novos imaginários. E fora que são esses imaginários que me construíram, né? Uma geração sentada em frente à televisão, olhando para aquele universo e sonhando possibilidades a partir daquilo que estava me disponibilizando. E eu fiquei muito, eu diria, animada, de verdade, assim, com a possibilidade de repensar e de ajudar a construir esse novo lugar. É inevitável dizer assim, primeiro que a gente está falando de uma empresa de 12 mil pessoas. Então, se você perguntar para mais de 12 mil pessoas, né, porque tem todos os outros ambientes em volta, toda a movimentação de profissionais em volta. Mas, se você perguntar ali para os 12 mil, cada um vai ter uma ideia sobre qual é o papel da TV. O que eu entendo sobre, né, e pelo menos a área onde eu tô, que é uma área que ela dá muito suporte para todos os líderes de gênero, os principais criativos da empresa, para poder construir os produtos que a gente conhece, mas pensando nele numa perspectiva que abranja o maior número de comunidades, sejam elas subrepresentadas ou sejam elas de grupos que precisem de espaço de visibilidade ou de construir novos imaginários para que a gente consiga fazer esse trabalho, que a gente ligue a TV e a gente consiga
consiga identificar que país a gente é e que culturalmente, que riqueza cultural a gente representa. Então, o mesmo desafio, eu brinco assim, né? A gente aponta para um lado, mas esse lado também é você. A mesma provocação que eu levei para Cannes em 2021 e a mesma que eu levei em 2023, como líder de um núcleo, olhando para projetos e pensando, isso realmente fala com essa comunidade, eu acho que é muito parecido com o que é a minha proposta de trabalho na Globo. É fazer parte de um ecossistema garantindo ou buscando garantir que a gente consiga refazer muitos, amplificar muitos desses imaginários. Uma das coisas fundamentais, eu não posso deixar de dizer, e eu tenho muito orgulho, é de pensar que hoje você consegue ter um sortimento de diversos corpos, de diversas identidades, hoje quando você tem a programação da TV. Isso serve para tudo. Isso serve para apresentadores, isso serve para atores, isso serve para protagonistas, isso serve para um núcleo do que você consegue ver, né? O que a gente fala de diversidade nas telas. Mas eu ainda fico muito mais orgulhosa pelo aquilo que a gente não consegue ver. Elisa Lucinda estava num painel outro dia e ela disse uma coisa que me marcou muito, porque ela falou, tá bonito de andar por aqui. Até esse vídeo viralizou, né? Tá bonito de andar pelo Projac, tá bonito de andar pelos estúdios. Porque tão importante quanto aquilo que a gente vê na tela, tem que ser aquilo pela perspectiva do que está sendo construída. Então, quando a gente diz, poxa, que novela linda, adoro as tramas que estão lá, eu sempre falo, olha, vira a câmera. Que era uma outra coisa que a gente trabalhava junto e dizia, vira a câmera, olha quem está escrevendo, olha quem está dirigindo, olha quem está produzindo. Obviamente, a gente está falando, né, de um trabalho que tem muita coisa para ser feita, tem muita gente, tem muitas representações possíveis, mas a ideia de que você trabalha e não é, eu brinco, não é um trabalho que você não consegue ver o resultado, você vê um resultado muito longínquo, não. É um resultado que esses dias, eu brinco que, eu falo até com algumas pessoas que eu recebo mérito por um monte de coisa que eu não faço. Todo mundo mesmo? vê. Porque todo mundo vê alguma coisa transformada e fala, foi você, né? É a sua cara isso. Eu amo. Meu pai, então, acha que tudo que acontece de diferente na empresa fui eu que fiz. Não, que nem naquela vez que a gente fez um trabalho juntas para uma marca de beleza. E aí eu falei, alguém perguntou, quem é aquela dali? Quem é aquela dali? Eu falei, ela é dona da porra toda. E aí a pessoa, nossa, ela é dona da marca? Eu vou lá falar com ela. Vem cá, você é dona da marca? Então, assim, é isso, calma. Ela não é ainda dona da Globo. Não dá. Não dá, mas assim. Mas ela é quase, viu? Mas eu gosto muito da ideia de que tem um trabalho contínuo, compromissado, sendo colocado no ar. E isso é muito legal, porque quando você começa a construir um universo de cultura, tem um bando de gente trabalhando pelo mesmo intuito, pelo mesmo desejo. Esses dias, na sexta-feira, que foi um dia incrível, teve um programa que terminou com um baile funk incrível e viralizou e foi para todo lugar. E essa foi uma pauta que eu adorei, participei junto com o time, mas uma das coisas fundamentais é que isso é o que ninguém vê. Quando a gente estava terminando de debater a pauta, todo mundo saindo e todo mundo, pô, muito legal, acho que vai ficar bom. De repente, a galera começou a montar um baile na sala de roteiro. E, de repente, as pessoas metendo dança. E eu falei, óbvio que vai ficar bom o programa, óbvio que vai ficar divertido, porque as pessoas que estão aqui estão se divertindo. A cara dessas pessoas, elas também gostam disso que a gente está vendo. Elas também fazem parte dessa cultura. Eu acho isso é o transformador, sabe? E é transformador também que eu quero saber como é que é esse dia a dia aí, cheio de gente belíssima, cheio de carrinho de golfe, belíssima, uma reunião, um auditório, uma plateia. Conta pra gente como é que é esse carisma todo pra lidar com uma série de agendas, né? Me conta como é que é esse dia a dia. Milhões de ponte aérea, não sei se ela vai pro Rio, se ela tá em São Paulo, nunca sei, tô sempre perdidíssima. Como é que é esse dia a dia, mulher? Primeiro que é maravilhoso, né? Só quero dizer isso, amor. Sabe por quê? Porque eu vou reclamar do quê? Elas dão um entende? vucu-vucu, Exato. chique. Porque a gente tem... Cara, se pra mim tem uma coisa que é definitiva, assim, tudo bem, um pouquinho de dor nas costas, às vezes, mas me divirto. Cara, primeiro porque tem estúdios no Rio e São Paulo. E às vezes tem, obviamente, esses são dois principais, mas você tem projetos em vários lugares do Brasil. E do mundo, às vezes, né? Que pode me colocar nessa jornada também. Mas
Eu acho que tem uma coisa que é maravilhoso, que é você trabalha naquilo que você sonhava, sabe? Sei. Então, quando você... Eu brinco, eu não sei se, né, quem sabe, o meu pai, ele foi elétrico durante muitos anos do sistema, de um dos prédios da Globo, né? Ele trabalhava no predial. Então, ele foi uma pessoa que muitas vezes me levava ali depois da escola Tá. para, ai, vem conhecer, é aqui que o pai trabalha, esse aqui são os estúdios. Então, a primeira vez que eu pisei na Globo agora, 1 ano e meio atrás, né, vou fazer 1 ano e meio, que eu senti o cheiro dos estúdios, foi como se eu estivesse voltando para algum lugar que também me era de origem, que também me pertencia. E eu falei isso para o meu pai, da sensação de que eu faço parte disso. Então, a ideia, né, de que esse universo que compõe, porque sim, num dia você pode estar debatendo pautas de um programa de variedade, amanhã você está vendo o piloto de um novo projeto, depois de amanhã você está debatendo um documentário. A quantidade de recursos que você tem também acelera muito o aprendizado. Ok. Mas uma coisa, assim, é fundamental, e isso tem sido fundamental, acho que desde o dia 1 que está lá. O importante é que você está criando para alguém. Você tem que se divertir, mas quem vai ver aquele projeto tem que se divertir mais. Tem que ser para alguém. É para o outro que você cria. Tem um espaço de doação muito importante, que eu sentia muito diferente quando eu trabalhava com social. O social fala muito do criador, fala muito da primeira pessoa, fala muito dos seus desejos explanados para o mundo. Quando você vai para o universo de TV, você fala de um mundo inteiro trabalhando pelo desejo do outro. Então, isso tem sido muito divertido, porque afinal de contas você... Imagina, né? Do nada você tá passando o corredor, tá de cara com Tony Ramos. Seu Tony, né? Então, você mantém uma postura. Mas eu acho que uma das coisas fundamentais é que ali naquele espaço, quando você cruza com ele, ele também cruza com você. Porque o espaço é sagrado, a obra é sagrada, a arte é sagrada. Ela é maior que ele, ela é maior que eu. Ele é o todo. O que a gente cria junto é o mais importante. Então, por incrível que pareça, tem sido um universo de aprendizado, de abnegar também, de abrir mão das coisas, de deixar, não, isso faz sentido, porque faz sentido para alguém. Então, é muito, muito, muito divertido. E muito trabalho também. Imagino. Então, Sá, quando você tem aí no seu crachá, né, dentro de diretora de conteúdo, diretora de diversidade e inovação em conteúdo dos Estúdios Globo, essa inovação, ela é cada vez mais sobre pessoas e menos sobre tecnologia? Seria isso? Ela junta as duas coisas, Tá. porque a gente também cuida de uma plataforma, a gente está desenhando o que a gente chama de estúdios digitais, que é uma plataforma que aporta, né, os projetos premiums, onde a gente entende que precisa de uma alavanca digital diferenciada. Entendi. Então, ela é sobre pessoas porque alguém vai operar essa tecnologia sempre. E ela é sobre pessoas porque essa tecnologia entrega um conteúdo para alguém. Tá. Mas ela é principalmente sobre pessoas no sentido de que quanto mais a gente conhece para quem, quanto mais a gente tem uma parte dessas pessoas sentada na mesa, junto, tomando decisão, mais chance a gente tem de ser assertivo, mais chance de rir junto, mais chance de se emocionar. E eu acho até, eu brinco assim, eu me sinto ainda baby, porque olha que coisa interessante, quando eu trabalhava com plataformas digitais, eu era sempre a pessoa mais velha da sala, porque todo mundo é muito jovem, todo mundo, e aí você tem muitos conhecimentos, muitas técnicas, muitas teorias para aplicar. Pela primeira vez eu estou no processo invertido, onde todo mundo é mais velho que eu na sala. Olha. Então hoje eu sou alguém que está num lugar que pode trazer uma provocação para a sala, que pode trazer um outro olhar, um recorte novo. E muito surpresa eu fico como as pessoas elas estão predispostas, elas estão disponíveis. Ao contrário, eu diria mais, assim, elas estão procurando, está todo mundo procurando novas possibilidades. Então, tem sido muito bom poder duplar com pessoas que eu admirava, eu brinco. Às vezes você tá numa sala com alguém que tem 5 M's, sabe assim? Sei. E você fica... Fale alguma coisa que seja relevante, sabe? Complete alguma coisa que seja relevante. Por isso que a busca, quando eu falo da ideia do pensamento, de que
você ser reflexo do seu tempo também tem a ver com respeitar o tempo de todo mundo que está na sala com você. Sim. Sabe? Eu acho que talvez esteja sendo o meu processo de desenvolvimento pessoal e profissional mais profundo, porque quando você tem o resultado, você pode falar com 100 milhões de pessoas. Com certeza. Isso é incrível. Nossa. Um dia chegarei lá. É uma Vocês resposta. vão ver. Chega! Ela chega. Mas, voltando para um processo também que eu acho muito profundo em você, é a sua relação com a sua imagem. Você estudou moda, Sim. trabalhou muitos anos com moda, mas quando que você entendeu que a sua imagem poderia ser uma aliada na sua vida, da sua autoconfiança, enfim, das suas vivências, né? E eu falo muito isso porque eu vi o seu cuidado também, Kane, o como você agregou profissionais de moda para junto dessa sua mala, para sua construção de beleza. Conta pra gente do seu processo com a sua imagem. Acho que a primeira coisa, assim, é de dizer que a minha mãe usou muito a minha ideia da minha imagem. Quando eu era criança, acho que um pouco como camuflagem, assim, né? Como a gente vivia, eu transitava entre muitas realidades, né? Apesar de ser uma menina periférica, eu estudava em colégios particulares, tinha acesso a cursos ou fazia coisas fora da minha comunidade. Minha mãe sempre entendeu a moda como uma possibilidade de conforto, né? Para que eu pudesse me sentir mais confortável nesses espaços aonde ela já imaginava que eu seria a única com as mesmas... a única menina negra, a única menina periférica. Então, ela imaginava que moda poderia me ajudar a me encaixar nesses lugares. Eu acho que o que ela não esperava é que eu fosse me divertir tanto com isso. Né? Eu acho que esse é o ponto, assim. Porque a ideia de que você usa moda como uma ferramenta de aceitação, chega uma hora que ela deixa de ser sobre aceitação, mas ela começa a ser sobre liberdade, sobre diversão. E isso me veio logo muito cedo, assim. A capacidade de você poder ser dona de alguma coisa, essa coisa deveria ser primeiro você mesma, né? Sim. Ser dona dos seus desejos, dona das suas vontades, dona da sua independência, dona da sua imagem. A diferença é que hoje, Lu, eu entendi que o lugar do recurso que eu posso prover para construir essa imagem é diferente. Quer dizer que mais do que me preocupar com que roupas caras ou que tipo de marcas eu uso, eu me preocupo com que pessoas eu tenho ao meu redor. Okay. Então, essa construção coletiva de imagem me encanta, né? Então, isso que você falou sobre Cannes, eu procurei uma stylist que tivesse uma assinatura da qual eu me identificasse, com uma história parecida com a minha, que escolheu marcas majoritariamente brasileiras, de pessoas negras, periféricas, fora do eixo Rio e São Paulo também, que viesse de projetos de upcycle, de projetos que tivessem um propósito em cima daquilo que a gente está vestindo. A pessoa que fez os cabelos, a seleção de maquiagem, eram todas pessoas que, mais do que grandes profissionais, porque eram grandes profissionais, mas eram grandes profissionais com histórias que pareciam com a minha. Sim. Porque conforme você vai alçando alguns espaços, eu fico também pensando na possibilidade de abrir esses outros espaços para que as pessoas alcem a partir do todo. A partir do acessório que você usa, a partir da roupa que você veste. Porque a gente sabe, né? Se tem uma coisa que a gente sabe, é que o ver, o desejo, o olhar, aquilo que você identifica, né, como valioso, ele é muito poderoso. Sim. E esse poder, ele tem que estar a nosso favor, ele tem que ser controlado por você. E não ser objeto de, muitas vezes, eu brigo assim, né? Ser um objeto de um desejo do inatingível. Não. Então, eu gosto até hoje, por exemplo, foi o dia que, né, Ziel, maquiador maravilhoso que cuida há muito tempo da minha beleza, um dos maquiadores que cuida da minha beleza, chegou e falou, o que a gente vai fazer? E eu disse, faça você. E ele falou, hoje a gente vai bem de negrona, vamos botar uma trança, botar um volume. A ideia de que eu estou ao redor de pessoas que têm as mesmas referências, sim, que têm os mesmos desejos, só que em lugares profissionais que eu nunca atingiria sozinha, isso me dá um prazer. É exatamente a mesma linguagem do trabalho. É entender que a gente tem que ter a mesma visão de mundo, mas não o mesmo caminho para chegar até ele, nem as mesmas técnicas ou habilidades. Total. Que a gente vai se complementando e aí no final tá todo mundo feliz e confortável com o resultado. Por isso que eu acho que, para mim, moda me achou esse lugar hoje. É um lugar que eu me divirto, é um lugar de procura. Tipo, esse look que eu acho incrível. Bafo. Foi comprar na Galeria do Rock.
A gente foi comprar umas camisetas de banda, que eu adoro. E a gente foi olhar a galeria e ver uns tênis, que eu queria ver tênis novos e diferentes. E aí eu achei o look inteiro. E muitas das pessoas me perguntam, da onde é? E aí você fala, é da galeria. É importante que as pessoas consumam também de lugares que mais do que repliquem a identidade, mas que sejam, que carreguem a identidade de alguma coisa. Fundamento. Então, Totalmente. E vem cá, olha só. Caiu o honorário de Dona Samantha, bem linda. sim. Conta pra gente como é que tá a sua relação com o consumo. Onde que você tem aí dado uns pixezinhos? Como que você tá com a sua ascensão? Como que você vive a sua relação com investimento? Investimento em você, investimento nos seus projetos, investimento em coisas materiais. Primeira coisa que é importante dizer, né? Que a gente acende socialmente, mas a gente tem uma rede enorme que não acende com a gente. E isso é tão importante porque o lugar do consumo, a gente debate muito a importância do consumo e o valor do consumo, mas a gente não debate quem tem e quem não tem acesso ao consumo. Então, eu diria que o meu lugar sempre foi um lugar de garantir o mínimo de rede de apoio para um grupo muito próximo. Então, eu estou numa fase de consolidar coisas, sabe? De consolidar as matérias essenciais para você se sentir confortável no mundo, que é a sua casa, o seu lar, do jeito que você sonhou, do jeito que você quis. Então, eu estou um pouco nessa fase, assim, de montando o meu espaço, assim, sabe? O Samantha House, assim. Samantha House, casa da Mamassá, gente. Casa da Mamassá. Nossa, vai ser um bafo. Vai estar na Casa Vogue essa casa, Mamassá? Olha, eu não sei se vai estar na Casa Vogue, mas o que eu vou dizer é que eu garanto a melhor coletânea de grafites desse Brasil. Tá, querida. Que eu sou absolutamente apaixonada, você sabe. Sim. De grafite, de pichos, de coisas incríveis, porque também muitos amigos criativos, artistas, né? Eu brinco que ao longo da vida eu fui acumulando pessoas muito incríveis e muito talentosas ao meu redor. Então eu tô nessa fase de assentamento, ao mesmo tempo que eu também sobrou é para o mundo que eu vou. Sobrou é para conhecer novos lugares. Sobrou. Eu sou a doida que passa a semana inteira no avião para juntar dinheiro para entrar num avião ainda mais longe. Exato. Maravilha. E qual é o maior prazer desse momento da sua vida? Cara, meu maior prazer do momento dessa vida tem sido... Pois é. Você sabe que eu acho que eu não tenho um maior prazer. Sabe quando a vida, ela tá toda no lugar onde você desejou que ela tivesse? É importante, né? A gente tem falado muito sobre isso. A gente, às vezes, vive em tempos tão duros, a gente demora tanto para chegar nos lugares que a gente não percebe quando tá bem, quando tá feliz, quando deu tudo certo. Sim. Então, nesse exato momento, por incrível que pareça, o meu principal lugar tem sido em paz, em casa, com poucas pessoas, pensando em tudo que tem dado certo, até para que pense os próximos passos, sabe? Então, é muito engraçado, né? Tem sido eu acho que os 40 faz isso. Você faz um balanço de reflexão sobre o futuro. Tá. Porque é quase... Eu fico muito pensando sobre essa conta. Agora, naquele momento que você está numa grande fase de bem vivido da vida. Você olha para a vida e você pensa... Já fiz coisas das quais eu me orgulho, coisas que eu refaria e ainda tenho oportunidade de refazer. Tenho o desenho inteiro de sonhos pela frente. Então, especialmente quando você alcança alguns primeiros sonhos, você descobre que é possível. Então, você começa a sonhar. Então, como é que eu quero sonhar maior agora, o próximo tempo? Então, eu estou no tempo daquela balancinha, sabe? Do pré-pulo de bungee jump. Para os próximos grandes sonhos, assim. Olha, essa carinha de satisfação, gente, ó. Vou aproveitar essa carinha de satisfação pra fazer o quê? O React, que é o novo bate-bola. Bate-bola é um jogo rápido das internets, da era do corte. Então é o seguinte, Sá. Vou te dar aqui alguns elementos, algumas situações. Eu quero que você reaja ali pra câmera 3 ou faça, assim, um breve comentário sobre a situação. Vamos lá. Sentir o ventinho da Riviera Francesa batendo na lace. Conta pra gente. Ai, que coisa maravilhosa. Ara, eu vou te dizer uma coisa. Eu fiquei com uma sensação de você entregou, sabe?
Você entregou. Porque eu acho que talvez a coisa mais difícil, meu principal compromisso da minha vida comigo, não é com ninguém, é que eu alcance todos os lugares possíveis sem deixar de me divertir. E sem deixar de ser quem eu fui para chegar até esses lugares, sabe? Que é muito fácil deslumbrar com você mesmo, sabe? Encaixar no mito do parabéns. Agora, olha você, tudo que você tem feito. E você pensa, cara, e eu ainda volto para casa e às vezes ainda me sinto tão em desenvolvimento. Acho que tem dias que eu não fui tão bem. Isso é uma coisa importante, assim. No primeiro dia que eu fui ser apresentada oficialmente para o meu time de jurados, e aquela emoção, muita coisa, eu fiquei tão ansiosa que eu travei. Eu não conseguia ler nada. Tinha um papel que eu mesmo desenhei, que era um discurso de bem-vindos, vamos nos divertir e tal, e eu travei. Em inglês, em português, eu não conseguia ler o que eu tinha escrito. E foi incrível, porque ali eu pensei nisso. Eu falei, Sá, você está cobrando tanto da sua perfeição, né? Porque você quis tanto algumas coisas, não exatamente a presidência de Cannes, mas você quis tanto poder, com o teu trabalho, construir uma ideia de publicidade ampla, ética, possível, que agora que você está diante da oportunidade, você está em pânico. Então, a ideia de que, quando bateu esse ventinho, eu pensei, prepare-se, porque é isso, né? Esteja suficientemente preparada para o inesperado. E aí, quando o inesperado aconteceu, e o inesperado tem a ver no momento onde eu subo no palco, que eu vou anunciar os vencedores da minha categoria, eu olho para frente, tem um grupo de 2 estudantes que eu tinha conhecido na noite anterior, que é do grupo do Perifa Lions. Eu vejo eles e eu ouço assim, Samantha, gostosa! Gente! Em Cannes! Entendeu? Você tá sendo chamada de gostosa! Em Cannes! E eu pensei aquilo, e eu falei, com a minha alma quase saindo do corpo, e eu olhei, e aquele olhar pra mim, eu sabia que aquilo torcia pra mim de um lugar tão genuíno, que, sabe, quando eu digo que uma pessoa tá sempre olhando por você, e parece que baixou, e eu pensei, você veio aqui, e aqui é o teu lugar, porque é o lugar de todo mundo que tá aqui, e agora tu vai entregar. Então, foi isso. Para mim, Cannes foi um processo de entrega de todos os formatos, inclusive a minha própria entrega estava toda ali. Nossa, gente, que profundo. Vamos lá. Segundo caso. Estudo aqui. Empresas que acham que diversidade é filantropia. Olha, a gente está numa fase muito importante de transformação. Primeiro porque eu sempre digo que o diverso é contexto, né? Acho que a gente falou uma vez sobre isso. Acho que a gente estava um dia, quando eu tive... A primeira vez que eu falei, alguém falava, não, porque os diversos... Eu falei, olha, deixa eu explicar uma coisa, amor. Se você for num churrasco na minha casa, o diverso é você. Porque lá é todo mundo igualzinho a mim. Sim. Aqui que tá faltando. Porque diversidade é contexto. E no Brasil, o contexto somos nós. Sim. Então, assim, algo está errado sobre isso. E quando eu digo sobre esse lugar, é porque o que eu estou dizendo é que a filantropia, a ideia da ajuda do outro, é partir do princípio que existe o outro e que não existe o eu, que não existe parte da mesma comunidade onde eu estou inserida. Então, se eu preciso ajudar, é que alguém está em uma situação diferente, essa diferença me beneficia. Quem tem mais benefício tem mais responsabilidade. Com certeza. Então, toda vez que eu penso sobre a filantropia, eu sempre imagino que talvez esse lugar é urgente as políticas públicas, eu não tenho dúvida. Mas os espaços que estão sendo divididos da tomada de decisão é uma questão de sobrevivência para o futuro. Então, se a diversidade, entendida nesse espectro de que tenhamos mais pessoas dentro desse lugar com experiências diversas para que a gente debata situações complexas, então ela não é filantropia, ela é sobrevivência, né? Totalmente. Nossa. Completamente. E para finalizar esse momento, você toda natural, bonita pra caramba, botando o seu projeto na rua. Qual é o react pra esse momento? Ai, cara, o react é... Assim, acho que
mais do que surpreender o mundo, eu queria me surpreender, sabe? Uhum. Eu sou muito exigente comigo, sabe? Tipo, eu levo muito a sério algumas coisas. E isso, às vezes, eu percebo que me faz me surpreender pouco. Porque é isso, como eu planejo tudo, como eu vou desenhando as coisas, né? Meu namorado fala isso, ele fala, nossa, você planeja, né? Planeja a viagem, planeja a diversão. Porque eu falo, planeje-se o suficiente para viver o inesperado. Tá. Porque quando você tem a estrutura, quando você modelou a estrutura, tudo que vem, você está pronto para receber. Então, eu acho que eu estou nesse momento de querer me surpreender. Então, talvez as pessoas em si vão dizer, óbvio, Samantha, eu esperava isso de você, mas eu vou dizer, eu não esperava. E esse é o meu principal público. Que maravilha. E falar em público, enfim, se você tivesse a possibilidade de chamar uma pessoinha pra dar um rolê, um dia, qualquer pessoa do mundo, pra você trocar uma ideia, bater um papo, dar um giro por aí, quem você chamaria pra ter essa colegagem sincera? Hoje, É. acho que, nossa, tanta gente maravilhosa nesse mundo, Ah, mas uma né? só. Eu acho ser bem que... cruel. Eu acho que nesse momento, talvez a Shonda Rhimes. Shonda Rhimes, Shonda Lands. Eu acho que Shonda, eu tenho algumas perguntas boas para fazer para ela, que tem a ver com esse desenho de futuro que eu tô sonhando, sabe? Para mim, para ela, para nós, tá ligado? Shonda, me liga. Mas eu Beijo, acho me que liga. é porque, numa certa forma, eu tenho ficado paixão nova, né? Então, assim, essa ideia, eu tô muito apaixonada por tudo que tá em volta, assim. Eu acho que se por um lado eu chamaria Shonda, também chamaria Alejandra Ocasio-Cortez. Ah, essa Eu vi também. um painel dela Ela incrível no South by Southwest e fiquei ouvindo. E botaria nessa mesa a Amy Webb. Olha! Bota essa galera. Amy Webb é uma futurologista Só- incrível. Sim. Que faz um projeto que todo ano ela libera, o Tech Trends Report, que fala sobre tendências de futuro, sobre diversos aspectos, e ela tem sido, para mim, um olhar muito crítico e muito inteligente sobre o futuro da comunicação. Então, Sim. botar essas três, aonde para mim é o pilar daquilo que a gente faz, o entretenimento, a sociedade, a tecnologia numa mesma mesa, eu acho que sai um projeto bom. Não, sai. Eu só deixei você botar 3 porque você é minha irmãzona, porque senão eu não deixaria. Eu não Mas permiti você pode vir. ninguém. Ah, então tá. Pode vir com esse grupo? Por favor, Porque eu acho que mesa a pra gente 4. precisa, exatamente. Acho que a gente precisa de protagonistas, entendeu? Com certeza. Sá, vamos para a última pergunta. Se eu já tô querendo o quê? Parte 2 dessa conversa. Olha só, mas a Beleza. parte 2 vai ser na Casa de Verão Mequetrefe, lá no Rio de Janeiro, que a gente pega essa mona no Projac Vamos. e a gente faz uma coisa no Joá bem linda, tá? Vamos. Coloquem aqui nos comentários. Samanta parte 2, hashtag. Vamos, Toda essa vamos. coisinha, coloquem aqui nos comentários, gente. Última pergunta, Sá. Na verdade, não é uma pergunta, é um pensamento. Se você pudesse se definir em 3 palavras, Samanta Almeida, quais seriam essas? Ai, a primeira que eu usaria, tesão. Tesão. Sabe, eu tenho tesão na vida. Já temos um corte, tá, Sabe? gente? Alô, Eu produção. tenho tesão na vida. Eu tenho tesão no futuro, eu tenho tesão nas coisas que eu faço, eu tenho tesão no ambiente onde eu tô, sabe? Eu tenho prazer na vida. E uma das coisas que eu tenho pensado muito, especialmente nessa fase, sabe, Lu? Que tirar o nosso tesão, tirar a tua vontade de viver, tirar a ideia de que o futuro é disponível, é possível, de que teus sonhos são reais e que existem caminhos para materializar, é também tirar o teu lugar do mundo. E que essa ideia, eu tenho conversado muita gente com muito medo, Tá. com muita ansiedade da Sim. vida. E justo, né? A gente veio de momentos muito tensos, muito tristes, de muita perda. Então, eu acho que não tem sonho sem fervo, não tem sonho sem desejo, não tem futuro realizado sem ter tido tesão de sonhar. Então, a primeira palavra é tesão, tesão na vida. Tesão na vida. E a segunda? A segunda é prática. Prática. Tenho
tenho me tornado, acho que, uma pessoa prática, no sentido de que o que é possível ser feito, o que não é possível ser feito, e o resto a gente avança. Porque também vou colocar na conta da maturidade, que é... O tempo passa muito mais rápido, gente. Se eu puder dar uma dica para vocês, voa. O mundo voa. A vida voa. Ontem eu imaginei fazer coisas que eu já fiz faz anos agora. Literalmente. A ideia de projetos que eu desejei por anos na minha vida hoje são passado. Então, a ideia de que as coisas ela tem tempo, né? Ela precisa ser construída. E aí eu volto para aquilo que a gente falou, projeto bom é projeto na rua. Então, sabe, sejamos práticos no bom sentido desse prático, sem comer processo, sem deixar de degustar o processo, sem se atropelar, mas, sabe, seja capaz de materializar isso. E esse ano eu tô com tantas coisas materializando que eu digo que eu estou no lugar de fala de uma pessoa que materializa. Que paz! E por último, vou fazer uma coisa que não me definiria, mas que eu gostaria que me definisse, sabe? Que é autogenerosidade. Porque quando você... Eu acho que tem a ver isso, sabe? Quando você demorou tempo, quando foi difícil construir, quando foi difícil chegar nos lugares que você quis chegar, às vezes você tira seu mérito disso. Sim. Sabe? Porque a vida, porque a situação, porque a oportunidade, porque me ofereceram, porque me deram, porque construíram para mim. E até porque é muito justo que a gente faça esse discurso. Mas quando você sabe exatamente e quando você investiga exatamente o que você fez para ser quem você é, também dá para arrumar aquilo que você não gosta tanto. Sim. Sabe? Então, autogenerosidade para poder validar o que eu sou, mas também para reconhecer o que eu não sou. E eu brinco disso porque alguém me disse, mas será que isso não é síndrome de impostor? Eu falei, não, amor, é senso crítico. Né? É necessário um pouco de bom senso. A gente acredita, estamos fortes, vamos para frente, vai Brasil, até onde você sabe que é possível para você também. Porque às vezes fica difícil demais, até para o seu mito de você mesma. Então, seja generosa com aquilo que você não tem, não tem. E uma das coisas que você vai descobrir com a vida que não tem, por exemplo, algumas dinâmicas físicas que você não tem mais, algumas dinâmicas da sua expectativa sobre você mesma que você já não é mais. Então, ser capaz de olhar e falar, tudo bem, eu fui isso, hoje não sou mais, segue o baile, vamos ver o que eu vou ser amanhã. Então, que delícia te ouvir, Samantha. E com muito tesão, prática e também autogenerosidade, a gente não só encerra esse episódio de Me Sinto Pronta Pode, como a gente celebra essa arte do encontro com Samantha Almeida, esse poço de generosidade, sabedoria, conhecimento e inspiração para todas nós. Só tenho a agradecer. Né? Sabe que eu te amo. Eu também. Que eu te desejo melhor sempre. Eu também. Eu tenho muito, muito, muito orgulho de tudo que você faz. Eu te observo há tanto tempo. E eu fico tão feliz, que é aquilo que eu disse, né? A gente estava aqui em off falando. Eu fico muito feliz de poder construir uma rede de pessoas incríveis ao meu redor. E de que pessoas que são práticas, pessoas que são extremamente generosas consigo e com o mundo, mas também pessoas que têm tesão na vida. Sabe? Eu fico muito feliz. Eu tô vendo aqui você. Aquela que... no final acaba com a gravação, mas não tem como não dar esse aperto de mão, depois um abraço muito caloroso. E vou voltar pro microfone, porque ela agora é videocaster, então ela tem que vir aqui, ó, fazer esse ASMR e vender o peixe dela, porque curta, compartilhe, comente, gente, sobre esse episódio maravilhoso. Ouça a gente no Spotify e siga a gente nas redes Mequetrefismos e MSP Pod. Gente, até a próxima. Um beijo. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.